Jornada Virtual da Engenharia Química apresenta avaliação da habilidade quelante do coproduto agroindustrial semente de maracujá do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, pelas autoras Graziele Jesus dos Santos, Lilian Tatiane dos Mantonin e Caroline Casagrande Cipolli. Temos então que o maracujá amarelo, de nome científico Passiflora edulis, também conhecido como maracujá azedo, tem sua produção voltada para a indústria de sucos. A indústria de sucos vem gerando quantidades significativas de subprodutos, como é o caso do coproduto semente de maracujá. Busca-se então reutilizar este coproduto com aplicabilidades para se obter um novo produto para a indústria. Este coproduto é considerado como sendo uma rica fonte de ácidos graxos essenciais, tendo como composto majoritário o ácido linoleico, também conhecido como ômega 6, dentre outros compostos bioativos. O objetivo deste trabalho foi, então, determinar a melhor condição de extração dos compostos bioativos antioxidantes da semente do maracujá, através de um planejamento experimental, um DCCR quadrado, para a otimização do tempo e a temperatura de extração, por meio da avaliação da habilidade quelante do íon de ferro 2. Para melhor entendimento deste trabalho, dividimos os materiais e métodos em amostragem e secagem, otimização da extração dos compostos antioxidantes por meio da escolha do solvente e depois por meio do estudo do tempo e da temperatura, determinação da atividade antioxidante pelo método da habilidade quelante do íon de ferro 2 e pela análise estatística. Bom, dentro de amostras e secagem temos que o coproduto agroindustrial sementes de maracujá foram cedidas pela indústria Polpa Norte na cidade de Japurá, no Paraná, onde as mesmas foram submetidas à lavagem em água corrente, seguida por lavagem com água destilada, secas em estufas de circulação de ar por um período de 4 horas a uma temperatura pré-definida de 40 graus Celsius até peso constante. Em seguida, trituradas e armazenadas em geladeira para a realização das análises posteriores. Para a otimização da extração dos compostos antioxidantes via a escolha do solvente, foram empregados o uso de 1 grama de amostras, que são da semente de maracujá desidratadas, e 50 ml de solventes hidroetanólicos, nas proporções de 60-40, 70-30, 80-20, 90-10 e 100-0. Estas amostras foram levadas a uma agitação em shaker a 150 RPM por um período de 4 horas a uma temperatura de 30,3 graus Celsius, onde todos os extratos obtidos foram filtrados e armazenados sob refrigeração ao abrigo da luz para análises posteriores. Para a otimização da extração dos compostos antioxidantes para o estudo do tempo e da temperatura, emprega-se então o uso dessa tabela 1, que é os valores de tempo e temperatura, para o delineamento composto central rotacional 2 elevado a 2. Para a determinação da atividade antioxidante pelo método da habilidade quelante do íon de ferro 2, temos em tela, então, a figura 1, que é a formação do complexo de ferro 2 com a ferrosina. Então, está descrito aqui em tela o mecanismo de reação. Essa metodologia ela tem um tempo de reação de 10 minutos, num comprimento de onda de 562 nanômetros. A porcentagem de habilidade quelante é descrita via a equação em tela, onde temos o controle negativo, a primeira leitura e a segunda leitura após a adição da ferrosina.
Para análise estatística, os resultados foram avaliados através da análise de variância ANOVA N igual a 6, o teste Tuckey e a obtenção da superfície de resposta utilizando o software Statistic 8.0. Dados os resultados das discussões, temos que a tabela 12 apresentada em tela traz os resultados de porcentagem da atividade antioxidante pelo método da habilidade quelante do ferro 2, com os extratos preparados com diferentes solventes hidroetanólicos, levando em consideração o resultado de mais um teste adicional, o teste de DPPH, segundo a metodologia de Brand-Williams, de 1995. Os resultados da atividade antioxidante para os diferentes extratos da semente de maracujá indicam que o melhor solvente a ser escolhido é o de proporção 80-20. A tabela em 3, apresentada em tela, traz os resultados da porcentagem da atividade antioxidante pelo método da habilidade quelante do ferro 2, obtido a partir da otimização do tempo e da temperatura de extração segundo o DCCR 2 elevado a 2, onde temos que a melhor condição de extração se dá num tempo de 12 horas, numa temperatura de 23,8 graus Celsius, e também para as condições de 0,68 horas, numa temperatura de 45 graus Celsius. E através dos resultados da tabela 3, obtemos o gráfico de superfície de resposta via o delineamento experimental, que indica a relação entre as variáveis tempo e temperatura para o teste de habilidade quelante, onde é possível observar que para o alcance percentual máximo da atividade quelante, o extrato deve então ser preparado em temperaturas mais baixas de 20 a 30 graus Celsius e em tempos mais curtos de até 15 horas. Obtemos também o diagrama de Pareto, que demonstra que o tempo linear e quadrático e a temperatura linear e quadrática foram significativas no intervalo de confiança de 95%. E os efeitos lineares para a temperatura e o tempo exercem influência negativa no processo extrativo, isto é, a diminuição dessas variáveis reflete um aumento na atividade antioxidante pelo método da habilidade quelante. E a variável que apresentou maior influência no sistema foi o tempo para o modelo linear. E a interação linear entre essas duas variáveis, elas não foram significativas. Então, para a conclusão deste trabalho, temos que o coproduto agroindustrial semente de maracujá apresenta-se como fonte de compostos bioativos antioxidantes, podendo ser indicados para aplicação nas indústrias cosméticas, alimentícias e ou farmacêuticas, dado que as melhores condições de extração foram determinadas como solvente hidroetanólico 80-20 para o tempo de 0,68 horas e temperatura de 45 graus Celsius. Os fatores otimizados afetaram de forma significativa o rendimento da extração, sugerindo que a eficiência do processo de extração destes compostos depende das variáveis estudadas, como tempo, temperatura, solvente e método de extração. Para fins de agradecimentos, o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e do Laboratório Multiusuários de Apucarana, o LAMAP, da UTF-PR. Dado aqui em tela algumas referências utilizadas para a construção desta pesquisa. Agradecemos a todos.